Graça e paz, queridos. Amém? Que bênção, Deus abençoe a sua vida, que bom que você está conosco. Já estou vendo alguns irmãos que estavam de férias, né? Já estou olhando aí, já estou marcando a presença deles, agora que estão de volta. Aí vou marcando a presença, ó, parabéns, acabou as férias, agora um ano de semeadura na presença do Senhor. Começar a trabalhar para o Senhor, tá bom? E quanto antes você começar, mais a sua semente vai produzir. Então comece agora, pense em 2016 como um ano diferente na sua vida, na sua história. Pense nesse ano como um ano de produção, um ano que você vai semear muito no Senhor. Pense que esse ano é um ano de mudanças na sua vida, tanto espiritual, profissional, financeira, conjugal, familiar. Pense que esse ano, então, você vai semear boas sementes no Senhor. Comece agora, início do ano é bom por isso, nós podemos rever os nossos planos, os nossos projetos e estamos aí, né, para dar continuidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, aos Coríntios, ele diz um texto, né? Pode se colocar de pé assim que encontrar. Se tiver alguém ao seu lado que não encontrou ainda, compartilhe com essa pessoa. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, um texto muito conhecido, diz o seguinte, quem não encontrou, eu ia ver se colocou aqui no telão, não colocou ainda, mas tem um menino até mais ou menos bonito naquele telão ali atrás, olha. Daqui eu estou vendo a imagem lá, né? E jovem também, né? Diz assim a palavra, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe. Pode se sentar um instante. Eu quero dar abertura ao nosso culto com esta observação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmados na presença do Senhor. O que pode te separar de Deus? Será que tem alguma coisa ainda que te separa de Deus? Será que tem alguma coisa que te distancia do Senhor? Será que tem algo que atrapalha você ficar firme no Senhor? A palavra de Paulo aos Coríntios, quando ele está falando da vitória sobre a morte, a vitória sobre todas as coisas, que a morte será a última a ser vencida, que já foi vencida por Cristo, será vencida por você em Cristo, porque em Cristo nem a morte pode te separar do Senhor. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, sede firmes, e também sede constantes. Você sabe o que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa que não tem uma estabilidade na sua caminhada cristã, na sua fé. Um dia está lá em cima, outro dia está cá embaixo. Um dia quer muito Deus, outro dia não quer nada Deus. Um dia está longe do pecado, outro dia está mergulhado no pecado.
ele vai servindo ou vai caminhando segundo as suas emoções. Se ele sente, ele vem para a igreja. Se ele não sente, ele não vem. Se ele acha que o clima está bom, ele vem adorar o Senhor. Se ele acha que não está bom, ele não vem adorar o Senhor. Ele é inconstante. Esse início de ano, eu gostaria que você ouvisse essa palavra de Paulo: sede firmes, irmãos, e constantes. Está chorando, louve. Está passando por alegria, louve. Porque tem pessoas que não é só tribulação que afasta ele de Deus, não. Tem pessoas que começam a ser muito abençoados pelo Senhor. Vai embora da igreja. Não tem mais tempo para Deus. Deus precisa tirar tudo dele para ele voltar. E aí Deus tira mesmo. Às vezes Deus tira o emprego, às vezes tira a saúde, às vezes tira a harmonia dentro de casa, para ver se a pessoa desperta. Para ver se ele volta a buscar a constância na presença do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que seja sempre abundante o seu trabalho na presença do Senhor. Tempo novo está chegando na sua vida, que é ano novo, tempo de recomeçar, tempo de repensar a sua vida. Tem pessoas que vêm na igreja, mas não deixam Deus trabalhar na vida deles. E esse ano nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre pessoas que vão na igreja e não deixam Deus trabalhar a sua vida. Sabe que às vezes a gente vem à igreja e Deus nos confronta, porque a palavra de Deus, ela nos confronta mesmo. Se nós estamos preguiçosos com a obra, se nós estamos relaxados com as coisas de Deus, é para isso que nós viemos na igreja. A gente não vem na igreja para receber só bajulação do Senhor, não. A gente vem para ser confrontado mesmo, para melhorar, para crescer, porque quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, nós crescemos no Senhor, nós tornamos a nossa vida melhor, nós nos preocupamos mais com a nossa família, nos preocupamos mais com o nosso caráter, com a nossa integridade, com a nossa vida. Aí sim, nós somos protegidos deste mundo que jaz no maligno. E a gente fica tão triste quando as pessoas se afastam da igreja e tornam-se presa fácil de Satanás. Agora mesmo, uma senhora me liga, falando de uma pessoa que tornou recair as drogas, depois de já ter vencido as drogas. É tão difícil para a gente ouvir isso, mas as pessoas se distanciam da verdade, da palavra de Deus, de serem constantes, de serem firmes. São pessoas inconstantes, são pessoas que estão preocupadas mais com a sua vida pessoal do que com a adoração verdadeira a Deus. Estão aí brincando, indo na igreja, levando a coisa, né, no banho-maria, na brincadeira, e acabam caindo. Eu te chamo nessa noite a ser firme, a ser constante, a adorar ao Senhor verdadeiramente. Mesmo assentados, vamos orar? Qual o projeto seu para 2016? Você quer ser firme? Você quer ser constante na palavra? Você quer servir ao Senhor com fidelidade? Deus te chama a um desafio nessa noite. Quer ser firme no Senhor? O MPC diz: tudo muda quando você muda. Quer mudança de Deus na sua vida? Comece a mudar agora. Comece a assumir um compromisso com Deus agora. E pode saber que neste ano nós não vamos ouvir só palavras alegres aqui não. Nós vamos ouvir muita cobrança, porque nós queremos um ano de semeadura, um ano de crescimento, um ano de frutos na sua vida. Meu Deus, eu louvo o teu nome, eu engrandeço ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor
tem nos abençoado e tem nos sustentado e nos trouxe até aqui. Se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer bem. O Senhor quer uma árvore frutífera, o Senhor quer que uma árvore que produza esteja aqui na tua presença. Muito obrigado por cada vida que está aqui, porque se está aqui é projeto do Senhor para estar aqui, para crescer, para avançar, para ser abençoado e abençoar muitas vidas. Então nós queremos, Deus, um ano diferente, um ano firme e constante na tua presença, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, o Senhor é fiel para nos sustentar e para nos abençoar. Abençoa a tua igreja, tira agora, Deus, toda timidez, tira agora, Senhor Deus, toda vergonha, todo medo, ó Deus, toda falta de investimento na tua obra, que o Senhor esteja trabalhando com a tua igreja, a partir de hoje. Quebra as cadeias das trevas, a cegueira espiritual, a surdez espiritual, quebra tudo, Senhor, e que haja agora manifestação do Teu Espírito Santo aqui neste altar, que a presença do Senhor seja real aqui neste templo, que o Senhor esteja derramando o poder, renovando a unção, trazendo à tona, Senhor, aquilo que é, e muitas vidas que estavam paralisadas, estavam desanimadas, que ainda, Senhor, a partir de hoje, ou desse momento, que durante todo esse ano, sejam reavivadas no Teu Espírito, Deus, para a glória do Teu nome. Aquele que tocava e parou de tocar, que comece a tocar de novo para a glória do Senhor. Aquele que cantava e não canta mais, não tem vida mais consagrada no altar, comece a se consagrar agora. Aquele que visitava, comece a visitar. Aquele que estudava a Bíblia, aquele que intercedia, aquele, Senhor, que estava à disposição do Senhor e se perdeu nos negócios dessa vida, volte à tua presença hoje, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco. Nós não queremos um encontro aqui social, nós não estamos aqui para apresentar louvor, para ninguém assistir. Nós queremos, Deus, um louvor que agrada ao teu trono, um louvor de santidade, um louvor, Deus, que mexe com as pessoas, que causa transformação, que faz elas sair, ó Deus, da inércia e comece a movimentar em prol da tua causa. Que o nome do Senhor seja, Deus, avivado, glorificado em nosso meio, através das nossas vidas, para a glória do teu nome. Nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Esse ano nós vamos falar muito sobre produção. Nós não queremos crentes que não fazem nada. Nós queremos cristãos que produzem. Nós precisamos de cristãos que comecem a dar fruto. Precisamos, tem muito serviço, tem muita gente, tem muita coisa para fazer para o Senhor, tem muitas almas indo para o inferno. Você tem que participar de alguma forma. Ah, pastor, eu não sei como que eu vou fazer, eu também não sei. Vai orar e vai pedir a Deus a direção. Como vai fazer? Como vai fazer? Não dá mais para ficar sentado só no banco. E não tem que ser aqui nessa frente também não. Tem muita coisa lá fora para ser feita. Tem muita coisa durante a semana para ser feita. Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Nós estamos chegando à nossa ida a Almenara. Nossa viagem missionária de Almenara está chegando. Não sei se tem um vídeo, vê se consegue o vídeo aí, Diego, de Almenara. Se tiver, nós estamos chegando a Almenara, já temos muitas roupas, já temos as inscrições de quem vai. Alguns irmãos ainda dependem de patrocínio, de apoio. Se você quiser apoiar, né, nós estamos tentando ver como nós vamos fazer. Alguns irmãos inscreveram, precisam ainda de apoio. Não queremos que ninguém que escreveu fique de fora, mas é que a gente tem um custo, né? Tem um custo para funcionar. Então, para a gente manter. Mas Deus estará nos sustentando. Se você puder nos ajudar, se puder ajudar também com cestas básicas. Hoje pela manhã eu falei
nós já estamos com algumas cestas básicas, vamos levar mais de 60 cestas básicas para o Vale do Jequitinhonha. Vamos levar, não tem elas ainda não é, Dani? Mas nós vamos levar mais de 60 cestas básicas, um caminhão de roupa, calçado, vamos levar. E a gente já tem, tá? Já tem bastante roupa, bastante calçado, já tem o irmão que vai fazer aí o trabalho com o caminhão, uma oferta, um trabalho de doação do seu tempo também, do seu caminhão. Nós vamos colocar só o combustível, já está tudo organizado. Você pode ajudar e pode também interceder durante esse período. A partir de hoje, se comprometa comigo, orar pela nossa viagem missionária a Almenara, tá bom? Vou pedir aos irmãos, quem puder, né, aperte bastante ali no cantinho, já tem pessoas lá em pé, aperte aí, quem sentou na beiradinha, fique em pé, chegue para o cantinho aí, dá uma apertada para lá, por favor, quem está nesse lado, daqui para cá, aperte bem para cá, aqui aperte bem para cá, por favor, até o último, quase cair lá, né? Tem banco ali vazio, tem banco aqui na frente vazio, os membros da igreja se sentarem aqui na frente, ajuda lá quem está chegando depois, tem aqui também, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Everton já vai dar uma palavra também. Amém, graça e paz, irmãos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar alguns avisos. Dá para colocar aí, Alisson? Alguns avisos referentes à juventude. Pessoal, nessa semana inicia para a juventude, desde o início do ano passado, o Senhor colocou no coração de um irmão uma oração de madrugada. E essa oração funcionava que durante uma semana, num determinado mês, que seria só essa semana e seria só esse mês, acordaríamos às 3 da manhã e estaríamos ali orando, intercedendo pelo trabalho. Deus foi tão grande que isso se projetou para os demais meses e durante todo o ano, todos os meses, a juventude ora de madrugada. Amém? A juventude está orando. Então, hoje começa às 3 da manhã a oração da juventude. Pode passar aí o próximo. Vigília unificada, uma vigília dirigida pela juventude no dia 15. Nessa próxima sexta-feira, haverá uma vigília aqui no templo. Iniciará às 21 horas a vigília, mas o convite está estendido para toda a igreja. Deus tem feito maravilhas. Amém? Desculpa, a vigília vai ser no salão. Tá, joia? Aqui embaixo do templo. Tá? O próximo aí é o encontrão. Nós iniciaremos o nosso trabalho nesse ano com o encontrão de todas as juventudes Batista Shalom. Então vai vir aqui a sede, Bom Jardim, NAC, Vila Formosa, Águas Claras, Bom Retiro, Cidade Nobre. Iniciará às 19 horas. E também teremos algumas igrejas parceiras, que é a Igreja Presbiteriana do Betânia e a Igreja Betânia também estará conosco nesse encontrão. E teremos banda de fora, tá? E a igreja também está convidada para vir nesse encontrão. Amém? E o acampamento 2016. No próximo domingo, nós iremos passar um vídeo aqui, o vídeo está sendo produzido, mas esse ano, nas datas 25, 26, 27 de março, teremos o nosso acampamento. E teremos aqui a galera do Arena GT, que é uma equipe de Timóteo, que irá nos abençoar, uma equipe que faz dinâmica, para nós termos o nível do retiro tal qual o do ano passado. Tá joia? Então, você que é jovem, as inscrições começarão no próximo domingo, as vagas são limitadas, tá? Porque também nós faremos esse retiro de uma forma integrada com a juventude do Bom Jardim e com a juventude do Cidade Nobre. Tá bom? Amém? São só esses os avisos. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor? Vocês querem tocar? Amém? Vamos lá? Vamos adorar o nome do Senhor. Deus está perto de nós. Aleluias. Com suas palmas.
ser o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Reina com seu amor em nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Ele está perto de nós. Ele está perto da sua igreja. Oh, aleluia. Reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça, Oh, muito obrigado pela tua graça, Pai. chove reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está perto de nós. Esse Deus forte está perto e Ele quer estar mais perto de nós a cada momento. Aleluias. Glórias ao teu santo nome. Cante comigo essa canção. Hoje é dia dos membros da igreja devolverem ao Senhor os dízimos e ofertas. É um compromisso somente dos membros da igreja. Você que é visitante, fique na liberdade do Senhor. Enquanto cantaremos essa música, ainda de pé, tem poucas músicas hoje, os membros devolverão o dízimo aqui no altar. Amém? Fique à vontade para adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor Deus. Nosso Deus. Senhor, Tu és grande, Senhor. O Senhor é um Deus forte, o qual nos orgulhamos, Pai. Ó Deus, por ter um Deus tão grande e tão forte do nosso lado, ó Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus.
Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Você tem esse momento para adorar e engrandecer o nome desse Deus que é grande. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual. Você crê nisso? Igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, Senhor, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, Não há o que temer. se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está, não há o que temer. Não há o que temer. Declare. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que Qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder. nosso Deus. Nosso Ele está com você. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está no seu ministério, Deus está na sua família. Oh, não há o que temer. Não há o que temer. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, Deus está aqui. Deus está na sua vida. Deus está no seu projeto. Deus está no ano de 2016. Deus, muito obrigado pela tua presença. Oh, Pai nosso. Ora pelos dízimos, Diego. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor, Deus Pai, cada dízimo, cada oferta.
Deus Pai, cada dizimista, cada ofertante essa noite, o Senhor possa estar abençoando, abrindo os céus, derramando bênçãos, Deus, em nome de Jesus Cristo. A sua palavra nos diz, o Senhor contempla a nossa fidelidade, Deus. Nós louvamos ao Senhor, te exaltamos ao Senhor, pelo Senhor ter nos dado condição de devolver ao Senhor 10% do que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, e amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos fazer a oração que Ele nos ensinou através de canção. Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino vem, na terra como no céu. Teu reino vem. Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu.
Grandes coisas esse Deus vai fazer nesse lugar. Oh Deus, porque o Senhor é Deus de coisas grandes, oh Deus, milagres. Mas tudo, Deus, não só para o nosso benefício aqui, ó Pai. Oh meu Deus, o seu propósito maior não é nada nessa terra para nós, Pai. Oh meu Deus querido, é para que nós um dia estejamos no teu reino com o nosso amado irmão Jesus Cristo, o qual disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, e o lugar para onde eu vou, existem muitas moradas, e a intenção desse Jesus é nos levar para lá. A maior obra do Espírito Santo é o convencimento do homem que ele é pecador, para que um dia ele entre limpo no reino de Deus. Cante essa última canção comigo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Amém. Amados, podem se sentar, graça e paz. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 10. Irmãos, em parceria com Everton, meu grande ajudador na juventude, ele, a sua esposa, Janaína, nos últimos meses de 2015, tem orado muito a Deus, da forma que nós iríamos trabalhar com a juventude em 2016, e devido a algumas dificuldades, falta de interesse, negligência com as coisas de Deus, vontade de se envolver com as coisas de Deus, o Senhor me levou naquele texto bíblico: se aquele que não tem coragem de renunciar a alguma coisa, não serão dignos de ser chamados de meus discípulos. E Deus colocou no meu coração o tema renúncia para a juventude 2016. E junto com esse texto, que é o principal, há mais 3 textos nos evangelhos. Aqueles que não permanecer na minha palavra não são dignos de ser meus discípulos. Existe um outro texto que diz: aquele que não der muitos frutos não serão chamados de meus discípulos. Existe o terceiro texto que diz que aquele que não tiver na prática do amor não serão chamados de meus discípulos. E o ano da igreja, o ano da semeadura, a semente ela nunca vai cair sozinha. Alguém tem que levar a semente. A ideia é plantar em 2016 para colher em 2017. Mas primeiro tem que plantar. E para você julgar a semente, você tem que dar um passo. A semente ela não vai sozinha. Mas no mundo espiritual, muitas coisas se envolvem, onde dificulta o envolvimento com as coisas de Deus. Então, no geral, nós precisamos de renunciar mesmo a muitas coisas. Para se envolver com o Senhor, temos que renunciar a muitas coisas. Às vezes, uma dificuldade de trabalhar uma equipe dentro de um grupo, porque estão todas as pessoas ocupadas com tantas outras coisas. E às vezes ficam tentando achar um tempinho para Deus. Então, Deus tem colocado no nosso coração, e a igreja ore por isso, ore pela juventude. O Everton já avisou aqui, se você puder orar essa semana, 3 horas da manhã, se você puder estar aqui na vigília, sexta-feira, às 21 horas, tá? A juventude está de porta aberta para receber toda a igreja, para a gente estar aqui de joelho no chão, e ore para que Deus venha fazer grandes coisas no meio da nossa juventude, amém? Romanos capítulo de número 10, versículo de número 20.
mesmo assentado. Diz assim: e Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. De novo, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Paulo escreve ao povo de Roma, e ele expressa aqui nesse versículo 20, uma fala lá do livro do profeta Isaías. Paulo, conhecedor das Escrituras, ele depara com esse assunto lá no livro do profeta Isaías, e ele percebe alguns problemas no meio da igreja de Roma. E ele fala com o povo de Roma: olha, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, e fui manifestado aos que não perguntavam por mim. É tão interessante que quando fala fui achado, ou seja, Deus falando, eu fui achado. Consegue imaginar Deus falando, eu fui achado? Dá uma ideia que ele se perdeu. Fui achado pelos que não me buscavam. O versículo traz uma ideia de uma fala humana, é claro, porque Deus não se perde. Mas na ótica humana, Deus estava perdido para o povo de Roma. E Paulo expressa isso aqui bem claro, extraído lá do livro de Isaías. Tem-se uma ideia de um Deus que estava sendo procurado por alguns, não procurado por outros. Temos uma ideia de um Deus que foi manifestado por pessoas que não perguntavam por Ele. É interessante que Deus, Cristo veio para um povo, mas esse povo que Cristo veio para morrer por Ele, não buscavam Ele, estavam ocupados em outras coisas. Mas é interessante que Deus, Ele foi achado por um povo que não buscava, e Ele se manifestou para um povo que não perguntava nada por Ele. Dentro de um culto, como nós estamos aqui nessa noite, qual a ideia que nós temos de um Deus que está perdido? Qual a ideia que nós temos que um Deus que eu tenho que encontrar aqui nessa noite? Talvez a ideia de estarmos aqui daqui a pouco e irmos embora, é como se para muitos fizesse aquela pergunta para ele assim: eu não vi Deus, eu não encontrei Deus, Deus não manifestou para mim. Qual a ideia que nós temos de um Deus que se perdeu? De um Deus que não se manifestou para um povo pela qual Ele veio, mas de um Deus que se manifestou para um povo que não perguntava por Ele. O que nós entendemos assim? Será que eu faço parte de um povo da qual Ele veio, mas eu não buscava, mas o outro buscou e encontrou? Será que nós estamos falando de um Deus que não manifesta a mim, mas daqui a pouco manifesta a um outro que até então não buscava, não conhecia? Será que Paulo está chamando a atenção aqui da igreja de Roma, no sentido de que, olha, igreja, vocês conhecem, mas vocês não buscam. Vocês têm conhecimento, mas vocês não clamam. Será que a ideia de Paulo aqui é colocar no coração daquela igreja que Deus, Ele tem prazer de manifestar as pessoas, e que se aquele que o conhece não busca, Deus está de portas abertas a se manifestar para aqueles que ainda não o conhecem? Abra sua Bíblia, por favor.
em Isaías capítulo 65. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 65. Talvez tem pessoas aqui que há dias, há meses, há anos, está à procura de um Deus, mas é membro de uma igreja, fazem parte de uma igreja. Essa é a nossa ideia aqui nessa noite, de um Deus que está aqui, mas de um Deus que está sendo procurado. A igreja de Roma vivia isso. A igreja de Roma estava vivendo isso. Eles estavam com conhecimento, entre aspas, de Deus, mas não buscava, e Deus estava perdido dentro daquela igreja. Isso leva Paulo a lembrar do profeta Isaías. A partir do versículo 1 do capítulo 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendia minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. O profeta Isaías, usado por Deus aqui, ele está dizendo, e é desse texto de número 1, que Paulo deu um Ctrl+C, Ctrl+V e colou lá nas páginas de Romanos. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Deus estava dizendo aqui agora a igreja do Antigo Testamento, através da boca do profeta Isaías. Olha, vocês que me conhecem não me buscam, mas eu fui buscado por um povo que não me procurava. Fui achado através daqueles que não me buscavam. Vocês conhecem o meu nome, eles não conheciam o meu nome, mas eu disse a eles, eis-me aqui. Havia sim uma profecia dos gentios. Isaías estava aqui profetizando ao povo judeu. Judeu era a propriedade peculiar de Deus. Mas os judeus não estavam levando a sério as coisas de Deus. E Deus, através da boca de Isaías, já profetizaram um povo, os gentios. Um povo que não era bem visto para os judeus. Um povo que não conhecia Deus. Somos nós. Porque a salvação veio primeiro para os judeus. Mas os judeus negaram a Cristo. E nós tivemos a oportunidade de ser enxertado na videira. Então estava sendo profetizado através da boca de Isaías sobre eu, sobre você. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Os gentios não perguntavam por Deus. Os gentios não conheciam Deus. Os judeus conheciam. Os judeus sabiam o nome de Deus, mas eles não buscavam. E o versículo 3 continua: povo que me irrita diante da minha face de contínuo, ou seja, todos os dias, esse povo me irrita, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e um caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, e dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Olha o que esse povo diz: retira-te e não te chega a mim, porque sou mais santo do que tu. Um povo que não buscava mais a Deus, um povo que estava trilhando caminhos diferentes, fora daquilo que Deus traçou para eles. Agora eles estavam em outros lugares, adorando outros deuses, fazendo outras coisas, queimando outros incensos. É este mesmo povo que agora diz: ninguém aproxima de mim.
cada um prestando o teu culto, como se nada estivesse acontecendo, cada um levando o seu sacrifício, mas ninguém podia aproximar deles. Cada um na sua individualidade, diante de Deus, diante de suas hipocrisias, diante dos seus erros, mas estavam ali levando os seus sacrifícios, estavam ali levando as suas orações, estavam ali servindo a Deus. E eles eram tão santos, entre aspas, que eles diziam: ei, ninguém aproxime de mim. Ramalho, por favor, não aproxime de mim, porque eu sou santo. Diego, por favor, afaste-se, porque eu sou santo. Era isso que eles estavam dizendo: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Porque sou mais santo do que tu. Qual a nossa postura em estar aqui nessa noite cultuando a Deus, com propósito de adorar a Deus, com propósito de servir a Deus? Qual a nossa postura diante de Deus e diante dos nossos irmãos? Como está a nossa vida com Deus? Será que estamos a ponto de dizer: eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração, eu sou o profeta dessa igreja, eu sou a profeta dessa igreja? Quem é você? Afasta-se de mim, retire-te um pouco para lá, porque eu oro todos os dias, eu oro de madrugada. Você ainda não tem as mesmas práticas que eu tenho? Será que nós vivemos perto de pessoas que acham que é melhor do que as outras pessoas? Será que nós vivemos do lado de pessoas e achamos melhor do que eles porque a nossa roupa é melhor do que a dela? O nosso sapato é mais bonito do que o dele? Eu sou pastor, ele não é. Eu exerço uma liderança, ele apenas cuida dos carros lá na rua. Retira-te de mim, afasta-te de mim. Como que é a nossa vida, a nossa postura em um culto, onde nós adentramos por aquela porta em buscar ao Senhor? Porque uma adoração, ela só é completa quando envolve a minha vida e envolve Deus. E quando envolve a minha vida, eu preciso de rever meus conceitos diante daqueles que estão sentados do meu lado, diante daqueles que estão na minha frente, diante daqueles que estão atrás de mim. Porque todos nós somos pobres miseráveis. Todos nós carecemos da glória de Deus sobre as nossas vidas. Não existe nessa noite ninguém melhor do que ninguém. Não existe nessa noite diante de Deus um pastor Wagner maior do que o irmão na recepção. Não existe nessa noite ninguém sobressaindo maior do que o outro. Porque somos pobres miseráveis a todos os momentos, a todos os dias, carecendo da mão potente de Deus sobre nós, para nos ajudar e nos auxiliar a caminhar por esse mundo tão cruel. Quando eu olho para alguém à minha direita, quando eu olho para alguém à minha esquerda, quando eu olho para as pessoas ao meu lado, eu preciso de ver alguém como eu, que carece de Deus. Mas o povo aqui dizia: retira-te, vai para lá, não chegue perto de mim. Quem é você? Eu sou mais santo do que tu. E o versículo 5 continua dizendo: estes, Deus dizendo, estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Você consegue imaginar o que é fumaça entrando no seu nariz? A sensação que tem é você sair de perto, aquela fumaça entrando dentro do seu nariz. Então esses que não buscam a Deus, que não provocam uma adoração a Deus, que não buscam a Deus com toda dignidade, mas mesmo assim estão cultuando a Deus, e mesmo assim se comparam com outras pessoas, dizendo que é melhor do que o outro. Deus falou com eles assim: estes são para mim como fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Paulo sabia disso. Paulo conhecia esse contexto de Isaías. E da mesma forma que Deus percebeu lá na igreja do Antigo Testamento, da qual ele usou Isaías, Paulo percebe as mesmas coisas lá na igreja de Roma. Paulo percebe um povo que conhecia, mas não buscava.
Paulo percebe um povo que se julgava as suas aparências diante dos outros, achavam também que era melhor do que o outro. E Paulo pega esse texto e ministra ao coração daquela igreja. Mas como nós conhecemos que a palavra de Deus, ela não foi feita para o povo do Antigo Testamento apenas, e não apenas para a igreja primitiva, e que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz todos os dias, então, ela está aqui hoje dizendo também a um povo, que somos nós, eu e você, diante dessa palavra, porque lá no Antigo Testamento, os judeus eram um povo escolhido por Deus, mas eles não buscavam a Deus, eles estavam negligentes nesse período, e Deus estava dizendo aqui sobre um outro povo, gentil, eu, você, que até então não conhecia, e passamos a conhecer, onde Deus disse, eis-me aqui. Quando eu leio essa parte aqui, eis-me aqui, é um povo que não conhecia o meu nome, é como se Cristo ali, morrendo na cruz do Calvário, descendo agora não só para os judeus, mas para todos os gentios, dizendo, eis-me aqui. Mas hoje, como nós fomos enxertados na videira, nós somos como o povo dos judeus. Hoje também nós conhecemos a Deus. Hoje nós também sabemos o nome de Deus. Mas às vezes, na nossa individualidade, nós não estamos buscando a Deus. Às vezes, cada um no seu secreto com Deus, pode estar em falha com Deus, ausência de Deus. É por isso que algumas pessoas entram na igreja, eles não conseguem entender alguns mistérios que acontecem dentro da igreja. Eles não conseguem entender porque depois de algumas ministrações, de alguns louvores, Deus usando algumas pessoas, Deus falando ao coração das pessoas através de um louvor, através de uma música. É por isso que talvez alguém fique olhando assim, pensando o que está acontecendo, o que é isso, mas estão aqui, estão cultuando. Mas é momento de nós iniciarmos o ano de 2016 e a gente passar a pensar, quem sou eu? Quem é Deus? Onde Ele está? Porque o texto fala que Deus foi achado. Se Ele foi achado, Ele está perdido na vida de alguém. Talvez tenha alguém que está aqui todos os dias e está precisando de encontrar com Deus. Porque Deus falou que Ele foi achado por alguém. Talvez nós que conhecemos a Deus, nós não queremos buscar a Deus com toda a intensidade. Talvez nós que conhecemos a Deus, nós não abandonamos outras coisas e falamos, Senhor, eu quero te servir com toda força, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Mas quando Deus percebe que eu que conheço a Ele, não busco, você que conhece não busca, lá fora vai vir alguém que não conhecia, que não sabia o nome, e que Deus vai dizer para ele, eis-me aqui, e outras pessoas vão conhecer, mas nós já conhecemos. Só que Deus está perdido dentro de uma igreja. Dá para ter-se uma ideia de um Deus perdido dentro de uma igreja? Deus está sendo procurado por pessoas que não conhecem. O nome dele está começando a ser divulgado por pessoas que não o conheciam. Mas dentro das igrejas há um Deus perdido no individual de cada pessoa, no individual de algumas pessoas. Mas que esse Deus que está perdido na sua vida seja achado hoje na tua vida. Que esse Deus que está perdido na vida de algumas pessoas, e que essas pessoas venham encontrar esse Deus, e que você dá um basta nessa vida de conhecer, mas não buscar, de conhecer, mas não servir. E quando nós falamos conhecer, é claro que esse conhecer está bem pequenininho, porque quando realmente nós conhecemos, nós não queremos ficar sem Ele. Quando realmente nós conhecemos, nós não queremos perdê-lo. Quando realmente nós conhecemos, nós queremos envolver. Quando realmente nós conhecemos, nós queremos semear. Mas quando nós conhecemos de uma forma superficial, não tem como semear. Não tem como. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Lucas 18.
Mas que o Espírito Santo continue trabalhando em cada coração aqui nessa noite. Que o Deus perdido na vida de algumas pessoas venha ser encontrado aqui nesse lugar. Talvez você entrou aqui porque você gosta de ouvir a palavra de Deus. Mas talvez pode ter alguma coisa impedindo você de realmente servir a Deus com toda a integridade. É por isso que você até vem, mas Deus ainda está perdido para você. Mas sabe que Deus está de braço aberto, só esperando você falar: Deus, vem, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha vida, muda a minha estrutura. Deus está aqui nessa noite. Ele pode em até algum sentido estar perdido para você, mas que Ele precisa ser encontrado aqui nessa noite. Basta você abrir o seu coração para isso. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, mais ou menos aquilo, né? Afaste para lá, deixa eu quietinho, sou mais santo do que tu, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, é interessante entender de pé, é interessante entender de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. É muito interessante entender não levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Bater no peito também é muito interessante entender, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amados, por que Jesus fez questão de citar essa parábola do fariseu e do publicano? Jesus percebe grandeza no coração de algumas pessoas, e Jesus começa a tratar de um assunto muito interessante. Nós precisamos de entender a justiça de Deus, precisamos de entender o amor de Deus. 2 pessoas saem para o templo para orar. 2 classes de pessoas saem para o templo para orar. 2 tipos de igrejas saem para orar. Talvez esses 2 tipos de pessoas podem estar dentro das igrejas hoje, porque se não tivesse, não faria sentido Jesus colocar isso aqui na palavra, porque tudo que está na palavra, no contexto histórico, entendemos que tem o seu valor para aqueles dias, mas se a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem um valor para todos os dias. Então entendemos aqui que todos os dias tem a classe dessas pessoas. Mas é interessante que os 2 foram para o templo orar. Os 2 saíram para o templo para orar. Precisamos de entender isso aqui, porque talvez a fórmula de encontrar Deus está aqui nessa parábola. O Deus que está perdido,
talvez tenha uma forma de encontrá-lo. É interessante que o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, e de alta voz, né? Pediu para o sonoplasta aumentar o microfone no maior volume, e dizia: ó Deus, graça te dou. E ainda olhava de lado para ver se todos estavam escutando a oração dele. Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Lá no original, essa palavra nos demais, lá é outros, lá deixa bem claro: não sou como todos os outros. Ele fez exclusivamente a separação dele de todos os outros. Os outros faz isso, mas eu, ó Deus, não são como eles, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aqui. O publicano estava lá buscando a Deus pertinho dele. Mas quando o fariseu não tinha vontade de orar, o fariseu não tinha plano de orar. O problema é que quando ele vai na igreja, como costume, como religiosidade, ele encontra entrando na porta da igreja um publicano. Quando ele vê o publicano entrando na igreja, ele pensou: é hoje, eu vou acabar com esse cara. Publicano aqui na igreja? Porque os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Os publicanos eram odiados pelos fariseus. Publicanos, eles eram, alguns textos bíblicos, quando Jesus entrava na casa de algum publicano, algumas pessoas olhavam e diziam assim: olha, Jesus conversa com os pecadores e com os publicanos. Os publicanos eram tão odiados por muitas pessoas naqueles dias, que os publicanos eram colocados lado a lado de pecadores, publicanos, adúlteros. Os publicanos. Você vai encontrar vários textos da Bíblia nos evangelhos dizendo: os pecadores, os publicanos e os adúlteros. De tão forte que era esse nome, publicanos. E quando o fariseu viu o publicano entrando na igreja: hoje eu vou fazer aquela oração. Ó Deus, não sou como os outros, não sou isso, não sou aquilo. Ó Deus, principalmente como esse aqui. É interessante que, e ele ainda continua dizendo: jejum 2 vezes na semana. Existia uma lei para eles, principalmente das partes do Antigo Testamento, o jejum 1 vez por ano, no dia da expiação. Era só todo mundo cumprir o jejum 1 vez por ano, mas o cara faz questão de dizer: ei, eu jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana dá quantas vezes no ano? Mas a lei pedia 1 vez no ano. Mas o cara quer mostrar que ele jejuava 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. Qual era a lei do dízimo? Todo fazendeiro que tinha suas terras, a lei era que os donos da terra dizimava a Deus, dizimasse ao Senhor. Porque todos os outros que fossem comprar depois o feijão, o arroz, o café, não precisavam dizimar, porque o dono da terra era lei. Está nas partes do Antigo Testamento. O dono da terra já dizimou todos os seus 10% da sua renda. Mas esse cara aqui fez questão: olha, tudo que eu compro, ó Deus, eu dizimo. Por quê? Ó Deus, sei lá se o fazendeiro esqueceu de dizimar, eu estou dizimando o que eu comprei dele. Sempre aquela ideia de querer dizer que eu sou melhor do que esse publicano aqui. O publicano, porém, estando em pé de longe, porque aqueles que se achavam melhores iam mais perto, tinha mais prazer de estar mais perto dos vasos sagrados do templo, dos utensílios. Mas o publicano, de longe. Por que de longe? Ele se considerava deste tamanhozinho pertinho de Deus. Ele sabia da vida dele. Mas quando ele aproxima de Deus, que ele entra num lugar sagrado, num santuário sagrado, ele prefere ficar de longe.
porque ele se sentia tão pequenininho diante de Deus. Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, porque os judeus olhavam para o céu e falavam: ó Deus, olha eu aqui. Mas o publicano não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu, nem ainda queria levantar, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É interessante que, se nós compararmos os fariseus com o publicano encontrou Deus. O fariseu não encontrou Deus. Quando Jesus ministrava essa parábola, todos aqueles que estavam ali por perto, escutando essa parábola, cogitavam uns aos outros assim. Quando Jesus falava dos fariseus, os demais comentavam: esse é o cara. O cara jejua 2 vezes por semana e a lei pede uma vez só. Esse cara está pertinho de Deus. Poxa, o dízimo é somente aos proprietários das terras, mas esse cara dizima tudo que ele compra. Esse cara é o cara, esse cara é top demais. Eu creio que Jesus está falando desse camarada com uma satisfação muito grande. E a mesma coisa eles comentavam: agora, coitado do publicano, né? Já é um pecador. Não sei como teve coragem de entrar dentro do templo. Eles faziam as suas comparações. Eles gostavam de comparações. É interessante que nessas comparações, todo mundo gosta de fazer comparações. Estou procurando aqui uma oração feita naqueles dias. Eu não quero arriscar de falar de cor, porque o meu HD trava. E essa oração é interessante, nós compreendemos alguma coisa dela. E se eu tivesse achado um clipe lá em casa, não ia ficar procurando agora não. Olha, é uma oração feita no 1º século da igreja. E está escrita no Talmud. O Talmud é um outro livro dos judeus, no século I. Olha a oração que eles faziam: eu te agradeço, ó Senhor, Deus meu, que me deste a minha porção com aqueles que se sentam na cadeira do aprendizado, agradecendo por aqueles que sentam junto com eles na cadeira do aprendizado. Essa é a oração. E não com aqueles que se sentam nas esquinas. Eles sempre gostavam de fazer comparações, porque chegam cedo para trabalhar, e eles também chegam cedo para trabalhar. Só que eu, Senhor, eu chego cedo para trabalhar, mas eu vou trabalhar na palavra, na Torá. E eles chegam cedo para trabalhar, mas em outras coisas não importantes. Comparações em cima de comparações. Eu me canso, e eles também cansam. Só que eu me canso, mas eu sei que tem uma recompensa por isso. Enquanto eles cansam, mas eles não querem, eles não têm recompensa. Eu corro, Senhor, eu sei que eles também correm. Eu corro em direção à vida após vir, e eles correm em direção ao abismo da destruição. Eles gostavam de comparações. Jesus, sabendo disso, passou para eles a parábola do samaritano, do fariseu e do publicano. Então eles estavam naquela expectativa de que, quando Jesus falava do fariseu, que fazia isso, eles dizem: nossa, esse cara está sentado no trono do lado de Deus, só pode. E eles se comparavam, coitado do publicano. Mas quando Jesus deu a nota final, que esse foi achado justo, e o outro não foi encontrado justo, tenta imaginar a bagunça naquela reunião. Que isso? Porque o que Jesus queria trazer para eles ali,
que tem uma forma de encontrar Deus em um culto, que tem uma fórmula sim de achar Deus dentro de uma congregação, que tem uma fórmula sim de receber Deus nas nossas reuniões. Coloque sobre os pés. Talvez preguei para pessoas aqui que está tentando encontrar Deus, mas talvez algumas posturas nossas pode nos deixar bem longe de Deus. Nós precisamos de aprender uma coisa, de ser como o publicano: Senhor, eu careço de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Precisamos de entrar em nossas reuniões e sentir tão pequenininhos diante de Deus, de uma forma que nós vamos ficar de longe, a ponto de entender que às vezes não merecemos estar aqui, porque há muitos lá fora que queriam estar aqui, não tem força, e precisamos de compreender que nós somos muitos pequeninos diante de Deus. Precisamos de entender que aquele que está do nosso lado também carece muito de Deus. Precisamos de entender que quando alguém entra por aquela porta, talvez com uma vestimenta diferente da minha, diferente da sua, talvez com alguma coisa no corpo diferente da minha, diferente da sua, talvez com um cumprimentar diferente do meu, diferente do seu, mas que precisamos de olhar um para o outro e dizer: ele é a imagem de Cristo, como eu também sou, e ambos carecemos da glória de Deus. A forma de encontrar Deus é entender que nós somos pobres, miseráveis, e que nós carecemos de Deus todos os dias em nossa vida. Não há diferença para Deus, a minha, a sua vestimenta pela vestimenta do outro, da minha posição social, da posição do outro. Ei, estamos aqui em uma reunião diante de um único Deus que pode todas as coisas, e todos nós estamos numa mesma altura, no mesmo patamar, dizendo: Deus, lava a minha vida, cura a minha vida, restaura a minha vida, porque eu careço de Ti. É o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Se tem alguém aqui nesse culto que está à procura de Deus, a fórmula é: Deus, sou pobre e miserável, eu careço de Ti, sou pecador. E quando nós falamos isso com Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus, em um intervalo de tempo, Ele dá as costas aos arrogantes, Ele dá as costas àquele que acha que é o tal, e Ele começa agora a contemplar a oração daqueles que são humildes, a oração daqueles que realmente carecem da glória de Deus, e Deus agora começa a abrir o braço e dizer, como nós temos aqui nessa noite: eis-me aqui. Deus tem coisas grandes para você. Alguém aqui nessa noite que tem vontade de encontrar Deus? Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa reunião que tem vindo, é dizimista, ofertante, gostou da igreja, mas está tentando ainda achar Deus? A fórmula é essa: Senhor, não sou digno nem de olhar para os céus, não sou digno nem de estar aqui. Como o publicano batia no peito, porque bater no peito significa humilhação. Será que tem alguém aqui que quer encontrar Deus? Deus está aqui nessa noite, o Espírito Santo está aqui nessa noite. E a vontade de Deus é que você passe todo 2016 com Ele na sua vida, você sentindo a presença dEle, não só em alguns momentos de culto, em um domingo à noite, mas todos os dias no seu trabalho, na sua casa, na faculdade. Ei, quando nós encontramos Deus, Ele entra dentro do nosso coração, Ele trabalha em nossas vidas. Não tem nada mais gostoso do que viver com Deus todos os dias em nossa vida. Deus precisa de ser encontrado na vida de algumas pessoas.
O fato de estarmos aqui não quer dizer muitas coisas. Deus precisa de ser encontrado na vida de algumas pessoas. Há alguém aqui nessa noite, quero orar por você. Quem encontrou Deus aqui nessa noite, levanta sua mão, quero orar por você. Você que veio a convite de alguém, você que tem vindo outros dias, mas ainda há um vazio no seu coração, e você sabe que quem pode preencher esse vazio é só Jesus. Se tem alguém, levante sua mão, quero orar por você. Tem uma pessoa ali atrás, tem uma outra pessoa aqui. Tem mais alguém que encontrou Jesus nessa noite, quer encontrar com Jesus? Ele precisa de ser encontrado. Essas pessoas que levantaram a mão, gostaria que alguém que está perto abraçasse ele, ficasse com ele aí. Tem mais alguém que encontrou Jesus nessa noite? O fariseu, todos os dias ele estava no templo, e todos os dias ele fazia lindas orações, todos os dias o camarada dizimava. Mas um pecador rejeitado por todo mundo, foi ele que encontrou a fórmula de achar Deus, com apenas uma palavra: Senhor, sou pobre e miserável, sou pecador, tenha misericórdia de mim. Foi o suficiente para Deus levantar do trono e olhar para ele e dizer: eis-me aqui. E Deus foi achado na vida daquele homem, e Deus entrou na vida daquele homem. O fariseu saiu de cabeça baixa, o publicano saiu rindo à toa, porque quando o Espírito Santo entra no coração do homem, o semblante é só de alegria. Tem mais alguém? Quero orar por você. A igreja quer orar por você. Tem um adolescente aqui, tem um jovem, tem um senhor, tem uma senhora. Aí atrás tem mais alguém? Quero orar por você. Levanta sua mão. Mais uma pessoa ali à minha direita. Tem mais alguém? À minha esquerda tem mais alguém? Eu estou insistindo porque no mundo espiritual o diabo não quer que você vença. O diabo não quer que você saia daqui vitorioso. O diabo sabe que esse vazio que está no seu coração, quando Deus se encontrar, quando Deus preencher esse vazio, ele sabe que vai ser uma derrota muito grande para ele. E que o seu ano de 2016 será um ano de semeadura. Você vai colher muitos frutos para a honra e para a glória de nosso Deus. A igreja fecha os olhos e com o tocar desse teclado vamos orar. Se tem alguém do lado, essas pessoas que levantaram a mão, abrace elas. Você que está aqui pode ir, abraça essas pessoas. E depois você que levantou a mão, tem liberdade de procurar o pastor Wagner, os pastores estão ali atrás. Tenha liberdade de nos procurar. Igreja, fecha os teus olhos e ore por essas pessoas. E ora para que Deus seja encontrado todos os dias aqui em nossas reuniões. Deus precisa ser encontrado na vida de muitas pessoas. Há coração de crentes vazios. Ó, coração de crentes que precisa de Deus entrar. Precisamos de falar: Deus, entra no meu coração, entra na minha vida. Feche os seus olhos, levanta sua mão ao trono da graça nessa noite diante do céu. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Pai, nós queremos render graça ao Senhor por essa reunião. Nós queremos render graça ao Senhor pelo louvor ministrado aqui nessa noite. Queremos render graça ao Senhor pela ministração da tua palavra. Senhor, nós queremos agora ser muito grato ao Senhor por essas pessoas que se manifestaram aqui nessa noite, que nós cremos que encontraram Cristo aqui nesse lugar, cremos que Cristo já entrou no coração, cremos que aquele lugar que estava vazio, já está preenchido pela Tua glória, já está preenchido pela presença do Teu Espírito. Senhor, somos gratos, Senhor, por essas vidas, somos gratos pelo que o Senhor tem feito e está fazendo aqui nessa reunião. Senhor, nós profetizamos na vida desta igreja um ano de semeadura. Profetizamos na vida de cada um aqui nessa reunião, ó Pai, que o Senhor seja encontrado todos os dias. Pai,
Pai, que nós venhamos sair por aquela porta, dizendo que só o Senhor é Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que não há outro igual a Ti, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, queremos nos encontrar todos os dias, queremos nos compartilhar todos os dias, porque sem o Senhor eu não sou ninguém. E que o nome do Senhor seja engrandecido para todos sempre, no nome do Senhor Jesus. Vai em paz e que Deus vos abençoe. Senhor os abençoe. Lembre-se, domingo nós temos escola bíblica dominical. Vê com a pessoa do seu lado aí, se ela veio hoje. Se não veio, convide para domingo. Quinta-feira nós temos o nosso culto de oração, né? Nessa quinta estaremos aqui em oração. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Vá na paz de Cristo. Ali atrás tem algum informativo, o ano da semeadura. A diaconia pega ali, entrega. Você que já levou, leve mais, distribua com seus colegas de trabalho, os vizinhos. Ali os pastores estão ali à porta, o evangelista Ramalho está ali também para te abençoar, né? O Diego está ali à porta. Deus abençoe a sua vida. Vá na paz.